Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Pão Diário, um canal que fala de Jesus, um canal que fala de amor, um canal que fala da palavra de Deus, um canal que não está aqui para falar de religião, que não faz acepção de pessoas, mas que está aqui para trazer sempre uma palavra ao seu e ao nosso coração. E hoje eu vou falar sobre a minha dor. Ela não pode ser maior do que o meu chamado. Aí você deve estar se perguntando aí, mas qual será o meu chamado, pastora? Qual será o meu chamado? Meu amado, minha amada, independente da sua religião, independente do seu credo, independente da sua fé, o seu chamado é falar de Jesus, o seu chamado é falar de salvação, o seu chamado é falar sobre solução do problema do ser humano. Estamos vivendo em tempos de crise, tem tempos de aflições, mas o nosso chamado não pode ser maior do que os nossos problemas. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades, mas o nosso chamado ele não pode ser maior do que a nossa doença. O nosso chamado ele não pode, a nossa doença, desculpem, corrigindo, ela não pode ser maior do que o nosso chamado, tá? O nosso processo, os nossos calos, os nossos espinhos, os nossos problemas não podem ser nunca maior do que o nosso chamado. A nossa crise, sabemos que podemos ter crise de doença, de humor, seja lá qual for, ela não pode ser maior do que o nosso chamado. As nossas aflições, as nossas lágrimas não podem ser maior do que o nosso chamado. E eu não posso parar o meu chamado por nenhuma dessas coisas que eu mencionei aqui. Se você tá sentindo, tem pessoas que se sentem que devem parar o chamado, né? Que Deus chamou, a obra que Deus chamou, por todos esses sofrimentos, por todas essas coisas que eu mencionei. Tem pessoas que eu tô falando para pessoas aqui que estão querendo desistir do seu chamado, que já estão tão cansados, já estão tão sobrecarregados, que não aguentam mais levar o seu chamado adiante. E acha que é impossível, porque tudo que eu mencionei, aflições, doenças, crises, espinhos, aflições, problemas, tem sido mais constante, tem sido mais pesado do que o seu chamado. Eu também tenho problemas de saúde, todos nós temos. Estamos vivos, somos carnes, temos problemas de saúde. Não tem ninguém leso aqui. Mas nada disso pode ser maior do que o nosso chamado. O grande exemplo que eu lembro aqui é Jesus. Jesus, quando eu vejo Jesus na cruz, Jesus com aqueles pregos nas mãos, com aquela coroa de espinhos, com todo aquele sofrimento que ele se encontrava ali, né? Um sofrimento de morte. E a palavra do Senhor diz que a maior morte, a pior morte possível era a morte de cruz, que foi a morte que Jesus teve. E Jesus naquele dia, naquele momento, naquele instante, ele salvou aquele ladrão que estava do seu lado. Nem todo aquele sofrimento anulou o chamado de Jesus naquela hora. Então, a minha missão, a sua missão, ela tem que valer mais do que a sua própria vida. Como assim, pastor? É verdade.
tem que valer mais do que a sua própria vida. Você tem que olhar o seu chamado como algo maior do que a sua própria vida. Eu tenho que olhar o meu chamado como algo maior do que a minha vida. Porque a palavra de Deus mesmo fala: aquele que tenta ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde por amor de mim, ganha. Uma chamada aqui, desculpem. O que é maior, a dor em mim ou a graça que me é revelada? A graça. Temos a graça é maior do que tudo. E que a graça seja maior para mim, para você, para as nossas vidas. Que nós possamos olhar o nosso chamado e a graça do Senhor como maior do que o nosso sofrimento. Porque o nosso sofrimento é passageiro, mas o nosso chamado, nós vamos dar conta dele ao Senhor quando chegarmos diante dele. Amém? Essa é a minha palavra de agora e eu quero te dizer que não saia desse vídeo sem dar o seu like, não saia desse vídeo sem se inscrever, não saia desse vídeo sem compartilhá-lo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, Jesus te ama, fiquem com Deus. Amém.